Meu nome é Walter Roberto Silvério, eu sou professor do Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos, e sou membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros desta mesma universidade, chamado NEAB-UFSCar. Atualmente, né, a minha área de pesquisa, né, relações étnico-raciais no Brasil contemporâneo, e eu tenho pensado hoje essas relações numa outra perspectiva que extrapola, digamos assim, a Brasil, né, para pensar a presença de negros afro-brasileiros ou afrodescendentes numa perspectiva da diáspora africana, né? Então, né, se eu fosse explicar um pouco o que é a minha área de pesquisa hoje, eu diria que tenho feito um deslocamento de um interesse, né, na população negra brasileira para pensar a dispersão, né, de africanos no mundo e como essa dispersão tem apontado para uma nova discussão, né, no campo das ciências humanas, em especial nas ciências sociais, que é numa perspectiva de considerar a dispersão, né, dos povos africanos durante o processo colonial para diferentes partes do mundo como uma diáspora, né? Bom, isso tem um conjunto de implicações, né, em relação ao que eu produzi até hoje, né? E eu acho que a primeira implicação teórica, metodológica, é exatamente se dar conta de que nos últimos 50 anos, né, se tem uma crescente produção, né, especialmente em língua inglesa, sobre esse processo de dispersão, né? Especialmente na área de história, né? Mas mais recentemente tem havido alguns trabalhos, né, na área de antropologia, sociologia, né, alguns debates importantes na filosofia, e na minha leitura isso recompõe de alguma maneira um certo campo de estudos, né, que vinha sendo pensado como negro ou Black Studies, núcleos de estudos afro-brasileiros, né, para um giro para se pensar essa presença numa perspectiva de diáspora. O que significa isso, né? Significa que, do ponto de vista analítico, que eu posso utilizar essa categoria diáspora para reler a experiência daqueles que foram racializados no novo, velho mundo, né, ou nas diferentes partes do mundo, como negros, blacks, noir, né, maroons, quilombolas, enfim, eu posso reler essa experiência pensando que esses povos formam, na verdade, uma comunidade diaspórica transnacional, né? Bom, então isso tem me obrigado a voltar, né, aos textos de história, né, especialmente a história que leva em consideração o colonialismo, né, dado que, de alguma maneira, a nossa formação, né, no Brasil, e eu diria que de uma maneira mais geral em outras partes do mundo, desconsiderou muito do processo colonial, né? Então, voltar a histórias é voltar a uma história crítica que tem incorporado, né, essa crítica em relação ao processo colonial e construir uma outra perspectiva, né, historiográfica
que leva em consideração a contribuição dos africanos, né, tanto no continente como aqueles que chamamos agora de diaspóricos, né, em diferentes dimensões da vida social, mesmo em condições de restrição de liberdade, que é o caso do escravismo. Isso é muito importante porque no Brasil, né, em que pese as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos, né, a gente teve uma formação que a ênfase que foi dada nessa formação era exatamente pensar os africanos e seus descendentes na chave do escravo, né? E um escravo que não teria contribuído, né, significativamente ou para além da sua força de trabalho para a construção do país. Quer dizer, nós vamos verificar que nas diferentes partes do mundo onde existe a presença africana, existe uma dimensão muito importante da presença cultural dessas populações, né? Negociando com outras populações ou criando formas de vida, né, que de alguma maneira guardam algum tipo de proximidade com o continente de origem. Eu acho que um segundo elemento que é importante nessa discussão é exatamente o fato de nós sermos obrigados, né, a pensar essa experiência para além das fronteiras nacionais, né? Quer dizer, como diferentes experiências nacionais produziram arranjos, né, socioculturais com a presença africana muito distintos, né? De alguma maneira isso não é novo, porque o próprio Roger Bastide, por exemplo, escreveu um livro chamado As Américas Negras, né? De alguma maneira, esse livro já apontava há 50 anos atrás, 60 anos atrás, uma vez que ele está em língua portuguesa, esse fato de que a América, né, pensada no projeto colonial europeu como um novo espaço, um novo mundo para as culturas europeias, né, ela já havia sido configurada como negras, né, portanto muito diferente das culturas de matriz europeia, né. Se eu tivesse que fazer um comentário, eu acho que seria importante chamar de Américas africanizadas, né? E aí tem toda uma questão que é o sentido e o significado da categoria negro, né? Eu penso que a categoria negro hoje está sobre rasura, né? Especialmente no interior dessa literatura, porque, como diria Fanon, né, o negro é uma construção do branco, e especialmente o branco europeu, que produziu um conhecimento que nós ainda, de alguma forma, nos orientamos, mas é um conhecimento que também está sobre rasura, né? Em especial quando se trata do conhecimento sobre as populações de origem africana. E eu acho que uma terceira questão, né, é que essa ruptura, ou esse pensar, desculpe, não bem uma ruptura, para além das fronteiras, né, implica, ou pode implicar, no pensar a experiência desses descendentes de africanos nos diferentes contextos nacionais de forma comparativa e verificando quanto eles influíram ou influenciaram na própria constituição, né, desses estados nacionais, desses contextos nacionais, por um lado, e por outro lado, o que há de similaridade nessa experiência nos diferentes contextos. Então, é uma chave importante, né, de comparação a essa experiência diaspórica, eu diria, são as comparações. Eu vou dar um exemplo claro disso, né? Eu posso pensar num tema recente como ação afirmativa, né? Como é que ela se deu no contexto norte-americano, né? E como ela vem se dando no contexto brasileiro, né?
E aí eu posso verificar, né, qual foi a dinâmica de luta dos movimentos sociais organizados, né, no interior das populações de origem africana, ou African American ou afro-brasileira, para que se chegasse aos processos de ou às políticas públicas de ação afirmativa, né? Então eu vou verificar que em ambos os casos eu tenho luta social, luta política, né? E em ambos os casos eu vou ter resistências, né, da sociedade mais ampla, e essas resistências são traduzidas em discriminações, racismo, né, experienciado por essas populações o tempo todo. O objetivo dessas políticas nos diferentes contextos é trabalhar na chave, né, de igualdade de oportunidades, na educação, no trabalho. Mas eu penso que elas também se configuram, né, na constituição de sujeitos individuais e coletivos, né, que hoje atuam nesses campos novos, né, das ciências humanas e das ciências sociais. Por exemplo, né, o debate sobre diáspora africana, né, que, do meu ponto de vista, altera o próprio estatuto do que a gente vinha pensando como negro, como, né, e dá um estatuto de sujeito a essas populações e não um estatuto de assujeitados. É óbvio que isso tem várias implicações, né? Como você lida, por exemplo, no caso brasileiro, com o fato de ser construído como negro, né, ser considerado na política pública como negro, né, e passar a se discutir não mais como negro, mas como descendente, né, de um continente, de um povos ou de povos, né, que estão na nossa ancestralidade, que estão nas nossas práticas cotidianas de vida, práticas sociais de uma maneira geral, né, ou de dimensões da cultura. Um outro exemplo que eu poderia dar, né, é como nos últimos anos as constituições latino-americanas, né, mais especificamente a Colômbia, Bolívia e Brasil, elas foram obrigadas a incorporar, né, a experiência dessas populações, seja numa chave mais imaterial, seja numa chave concreta, material, que implica em terras, discussão sobre terras, discussão sobre a experiência específica. Então, isso, de uma maneira geral, é que me deslocou, né, para pensar na chave da diáspora e não mais pensar só na chave das relações étnico-raciais com foco na população negra. Do ponto de vista metodológico, né, a gente tem uma nova agenda de pesquisa que implica, por exemplo, os cientistas sociais, né, se preocuparem com as revisões da historiografia, né? O que essas revisões da historiografia significa você trabalhar com autores, né, tipo Paul Lovejoy, Mamadou Diouf, né, alguns autores indianos que estão preocupados com essa discussão, mas também com autores, né, chamados na literatura de pós-coloniais, decoloniais, que estão fazendo a revisão, né, desses pressupostos construídos pelas ciências europeias na matriz iluminista, né? Então, autores como Stuart Hall, Paul Gilroy, Homi Bhabha, né? Mas também Walter Mignolo, Ramon Grossfogel, Aníbal Quijano, né? São autores que estão em perspectivas diferentes, relendo esses processos e propondo, na verdade, novos caminhos, tanto metodológicos como teóricos, né? Bom, é interessante porque, de alguma maneira,
essas novas perspectivas implicam, né, em que você não pode considerar uma única disciplina, né? Então, o cientista social ele está desafiado a ultrapassar os limites da sociologia, os limites da antropologia, os limites da ciência política, se interessar pela essa revisão histórica, né? Se interessar pelos debates da filosofia, especialmente a filosofia fenomenológica, que está ali no meio do século XX, né? Sendo debatido quem são esses sujeitos, né? E os novos campos, por exemplo, é impossível se pensar a diáspora africana sem um conhecimento básico de arqueologia, um conhecimento básico de genética, especialmente as discussões que vão na direção do DNA, né, e coisas desse tipo. Quer dizer, e isso tem muitas implicações da forma como a gente pensa, né, na sociologia especificamente, né? Um desafio, por exemplo, é reconstruir, né, de forma metodológica e teórica, pesquisas que articulem o nacional e o transnacional, né? Para a gente ter uma certa dimensão da dificuldade da sociologia, que é uma disciplina que, no limite, se preocupam com as dinâmicas sociais no interior de fronteiras nacionais, né? Então, como é que a gente faz essa dialética? Penso que isso é um desafio que está posto, né? E uma outra questão que aparece é que os clássicos, né, dessas áreas, que eu acho que continuam sendo necessários a sua leitura, mas uma leitura absolutamente clássica, à luz do que vem sendo questionado nesses clássicos, né? O que implica também em reler alguns autores canônicos, né, numa chave crítica. Eu colocaria como exemplo, né, na sociologia, há mais ou menos 36 anos, né, foi lançado um livro, né, um livro organizado pela Unesco, foi lançado em 1980, se chama Sociological Theory, Race and Colonialism. Esse livro nunca foi traduzido para o português, né? E esse livro é um livro extremamente importante porque me parece que é um conjunto de autores que estão fazendo a crítica aos clássicos da sociologia lá nos anos 80, né? E esse livro é muito pouco lido, muito pouco conhecido no Brasil, né? Ou seja, também não estou falando de coisas tão novas, coisas que estão ocorrendo há 40, 50 anos, né? A arqueologia tem fornecido, né, elementos que permitem, né, a gente observar que talvez seja possível encontrar a presença de africanos antes das chamadas descobertas da América, né? Ou seja, há muitas questões que esse campo, que me parece novo no caso brasileiro, que não é tão novo fora do Brasil, está colocando ou pode colocar em causa, né? Então eu diria que algumas linhas de argumentação vão no sentido de pelo menos 3 concepções diferentes de diáspora, né, africana. Uma que remete ao passado imemorial do próprio continente africano, né, e a importância das rotas comerciais, mostrando que essa expansão dos africanos se deu antes mesmo do colonialismo, né? Essa é uma linha de argumentação que tenta mostrar a influência das civilizações africanas, né, antes do colonialismo, portanto, antes da presença europeia. Há uma segunda linha, que eu
acho que já falei sobre ela, que é exatamente pensar a expansão, a dispersão desses povos a partir do colonialismo, né? E aí me parece que a grande maioria dos textos que estão no debate são textos que vão nessa segunda perspectiva. E tem uma terceira perspectiva que vem sendo construída que nós estamos chamando de Global Africa, né? Que é um pouco pensar na África passada, presente e apontando para o futuro, né? Bom, essa é uma linha então esse conflito, digamos assim, entre não é bem um conflito, essas tensões entre essas perspectivas, né, estão em diálogo, obviamente, com um debate que é um debate mais do final do século XX, no caso desculpe, mais do final do século XIX, né, que é a questão da modernidade, né? Então, há autores importantes na virada do XIX para o século XX que estão discutindo exatamente, contra-argumentando, né, a argumentação hegeliana, qual seria a contribuição da África e dos africanos para a modernidade. Então, essa é uma linha forte de discussão, uma linha forte de pesquisa, especialmente em autores da crítica literária, mas também autores da sociologia, né? Que é um debate muito interessante. Tem uma outra perspectiva, né, que agora, inclusive, foi comemorada em 2013, 20 anos do texto de Paul Gilroy, O Atlântico Negro, que vai criar, no mínimo, uma discussão sobre novas categorias, né, como, por exemplo, Comunidade Atlântica Negra ou Comunidade Atlântica do Pacífico, quer dizer, construindo uma discussão que tensionou, né, bastante os estudos chamados de Black Studies, mas também colocou um conjunto de novos problemas para o conjunto das ciências sociais, né? Esses vários estudos, eles acabam, de alguma maneira, sendo aprendidos, né, num debate mais amplo do campo das ciências sociais, que é a relação entre modernidade, modernização e industrialização, né? Então, quando eu penso um pouco na chave da modernização e da industrialização, né, eu acho que se convencionou, pelo menos um segmento das ciências sociais, da sociologia, pensar que a modernização na chave da industrialização criaria um novo tipo de subjetividade, né, eu diria do trabalhador ou do operário, que, portanto, um novo tipo de identidade que sobreporia todas as outras identidades, né? Então, uma discussão importante nesse debate é se houve ou não, né, a superação das identidades tradicionais, vamos dizer assim, das identidades comunitárias. Me parece que vários estudos têm demonstrado em diferentes partes do mundo, né, na China, na Índia, na América Latina, que, no mínimo, nós temos que pensar que há concomitância entre a identidade, né, ou entre a subjetividade construída pela industrialização com outras formas de subjetividade, né? Portanto, com outras formas de identidade. Então, é um debate muito interessante porque ele, de alguma maneira, nos leva a rever todo o corpo das ciências sociais, pelo menos aquelas ciências sociais que nos é ensinado nas margens, né, nas chamadas margens, na periferia dos países centrais. Aliás, essa é uma outra discussão importante, né? Quer dizer, esse deslocamento da produção de conhecimento do centro, considerado aí
a Europa, e no interior da Europa, né, países como a França, a Inglaterra, a Alemanha. Fora da Europa, a importância dos Estados Unidos nessa produção, mas mesmo nos Estados Unidos a gente já tem uma produção tensionada, né, pelo menos desde a virada do século XIX. E agora esse conhecimento produzido pelas margens passa a questionar, né, as grandes narrativas teóricas que nos constituíram, inclusive, enquanto pesquisadores. Eu acho que isso é extremamente importante enquanto possibilidade que vem se concretizando de uma nova agenda de pesquisa, né? Essa nova agenda de pesquisa, ela já existe, na verdade, né? E a dificuldade dela ser implantada no Brasil, uma primeira dificuldade de maneira mais consistente, é a língua, né? Então, essa literatura existe quase nada em português, né? Pouco em espanhol e muito em inglês, né? Bom, eu acho que essa agenda está posta. Primeiro, ela tem uma dimensão revisionista, né, que é recolocar o problema das relações raciais, né, numa outra chave, das relações raciais do negro numa outra chave, né. Segundo, é que eu acho que há uma necessidade no caso brasileiro. Quando a gente vai observar, por exemplo, a relação Brasil-África, eu acho que desde os anos 60, né, mais precisamente marcando aí com o surgimento da política externa independente no governo ali Jânio Quadros, né, houve uma mudança de orientação da relação do Brasil com o continente africano, né? E é óbvio que essa mudança de relação colocava o Brasil numa postura imperialista em relação ao continente africano, mas essa mudança passava a enxergar a relação do Brasil com a África como algo natural, né? Natural no sentido de socialmente próximo. Isso foi interrompido com o golpe militar, né, com a ditadura militar, mas veja que coisa interessante, né? O Brasil foi o primeiro país a reconhecer, por exemplo, a independência de Angola. Então você tem os militares, né, no interior de uma ditadura, reconhecendo, né, um movimento de libertação de Angola, né, Movimento Popular de Libertação de Angola, de caráter marxista, né? Então isso mostra como, na verdade, há desde os anos 60 um olhar do Brasil para o continente africano da importância, necessidade, né, e eu diria um processo de troca, né, não só econômica, mas cultural, pela presença significativa de descendentes de africanos no Brasil, né? E é interessante que os africanos de vários países também desejam essa relação. E isso ficou demonstrado quando, a partir da retomada, digamos assim, de discussões da relação Brasil-África, né, a gente tem uma produção, eu diria pequena, mas importante, desde os anos 90 na área de relações internacionais, importante em relação ao continente africano e dentro do Itamaraty, 3 áreas, né, preocupadas com a África. A África foi dividida em 3 departamentos que se preocupam exclusivamente com a África dentro do Itamaraty. E, obviamente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um passo importante, né, resgatando, de alguma maneira, elementos da política que estava lá nos anos 60 e reaproximando o Brasil da África, né?
especialmente da África de língua portuguesa, mas não só. E como liga essa agenda, essa nova agenda de pesquisa com essa dimensão política que vem ocorrendo? É exatamente na ausência. A agenda política ela está muito preocupada com a dimensão econômica das trocas, né? Normalmente desfavorável para os africanos. Agora, a agenda acadêmica ela pode se preocupar com as interações históricas, sociológicas, antropológicas dessa relação com o continente africano, né? Criando, na verdade, centros de estudos, núcleos de estudos, linhas de pesquisa que façam essa conexão. Uma vez que em alguns países de língua portuguesa, como Moçambique, né, a presença brasileira é muito importante, inclusive na constituição dos sistemas educacionais. Como também no caso de Angola, no caso de Cabo Verde, que o Brasil tem montado, inclusive, universidades nesses países. O que eu estou querendo dizer é que essa agenda de pesquisa na chave da diáspora, né, além dela resgatar temas e problemas das várias disciplinas da humanidades, ela tem uma dimensão empírica que precisa ser trabalhada, que é como o Brasil vem construindo essa relação, né? E é interessante que há uma leitura, por exemplo, do Gilberto Freire, em meados do século XX, em que ele diz que a metrópole, né, a colônia, né, ultrapassou a metrópole no caso brasileiro, né? Na minha leitura, o que ele está dizendo é que o Brasil teria se transformado no principal país de língua portuguesa, né, ocupando o lugar, né, de colonizador e não mais de colonizado, né? E há um tópico nesse debate, nessa literatura sobre diáspora, que é exatamente um retorno a se pensar as relações a partir do império, né, ou da era imperialista, né? Então, o que significou as continuidades, né, dos impérios. Então, é muito interessante pensar a situação do Brasil, né, como o Brasil, de alguma maneira, a partir dos anos 60, ele passa a se deslocar para ocupar, de alguma maneira, o lugar que Portugal ocupava, né, na relação com os países africanos, né? Quer dizer, eu estou falando isso de uma maneira muito superficial, mas aí tem todo um campo, né, de pesquisa que precisa ser observado, precisa ser transformado, né, num campo realmente de pesquisa. Bom, Então, o que eu tenho feito? Na verdade, do ponto de vista de trabalhos mais concretos, né? Nesse momento, eu sou vice-presidente do Comitê Científico Internacional, né, para a elaboração do volume 9 da História Geral da África, que é um volume sobre diáspora africana, e é um volume que tem 3 tomos. Um tomo de revisão dos 8 volumes, que não sei se dá para ver, estão aqui atrás, né? Um tomo específico sobre diáspora, portanto, a presença das populações africanas em diferentes partes do mundo, no Índico, no Pacífico, no Atlântico. No Atlântico nós temos mais pesquisas, né? E o 3º tomo sobre África Global, né, que é um conceito, que eu diria que é um conceito novo. Bom, dentro desse comitê, é interessante que nesse comitê nós somos agora, né, 19 pessoas de diferentes partes do mundo, e só por uma curiosidade, o outro vice-presidente, né, é meu amigo Ashan Lee, que é um chinês, que é diretor do Instituto de História da África de Xangai, se não me engano.
Ou seja, a China tem um Instituto de História Geral da África que nós não temos, né, no Brasil em nenhum lugar. Né? Então é bem interessante essa relação que o continente africano vem se desenvolvendo com a China. E mais interessante ainda é que esse meu colega de comitê, né, me passou algumas fotos de coleções, né, de colecionadores chineses do século VIII, VI, em que fica clara a presença de africanos na China. Mas isso é só uma curiosidade. Bom, então nesse comitê, né, além da função técnica, existe uma responsabilidade de ler todos os artigos e quase todos os membros do comitê também estão produzindo 1 ou 2 capítulos, né, desse livro. Então eu tenho 2 trabalhos que exigem pesquisa documental, né? Um é sobre pensar, né, a reivindicação que vários movimentos negros, né, da diáspora têm feito para reescrever-se enquanto descendentes de africano e reescrever ou, né, colaborar na reconstrução do lugar de África na história da humanidade. Né? E um outro texto, um outro capítulo que tem a ver com a experiência brasileira a partir da implementação das diretrizes nacionais curriculares, da educação das relações étnico-raciais, do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Né? Então são 2 frentes de trabalho que, uma que tem me colocado desafio, né, de pensar na prática, na chave da diáspora, como diferentes experiências nacionais de movimentos organizados no interior das populações de descendência de africanos levaram ou trazem consigo essa memória, né, e uma prática tentativa sempre de reescrever a África na história da humanidade e, portanto, se auto-inscrever, né, na história para além das fronteiras nacionais e, muitas vezes, em diálogo tenso no interior dessas fronteiras nacionais. Esses trabalhos, né, eles claramente mostram que a literatura que a gente tem utilizado nos cursos de ciências sociais no Brasil é uma literatura que está muito distante, né, do que vem sendo discutido nos grandes centros. Né? Inclusive, alguns comentários de colegas que chegaram a ver alguns textos, né, ou que em conversas eu cito alguns nomes, né, eles dizem assim, olha, tem autores que você fala que só você conhece, provavelmente. Né? Isso eu diria que no Brasil é provável, que em alguns casos tem autores que... mas, por outro lado, são autores que estão em debates absolutamente importantes, né, em outras regiões do globo. Né? Em especial nos Estados Unidos, tem uma presença de autores, né, de origem africana com produções muito bem ranqueadas, né, e que mudam muito do que a gente está pensando. Aliás, tem um texto importante no Brasil, né, que foi produzido pela revista, foi publicado, não produzido, foi publicado pela revista do Centro de Memória da Unicamp, né, de um historiador chamado Robert Slene, que é conhecido no Brasil como Bob Slenes, sobre a importância, né, dos intelectuais africanos dos últimos 50 anos para as ciências humanas. Né? Esse texto é muito interessante porque ele mostra que grande parte
da transformação que vem ocorrendo nas ciências humanas, em especial nas ciências sociais, tem a ver com essa produção de africanos, que nós pouco lemos no Brasil. Eu queria chamar a atenção que talvez um dos poucos programas de pós-graduação que tem introduzido autores africanos, primeiramente é o programa da UFRJ, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que você vai nas ementas, né, de cursos de alguns professores, está claramente uma literatura que aponta, né, para a importância desses autores. E muito secundariamente, em alguns cursos aqui do nosso programa, alguns autores têm entrado, porque, na verdade, existe também não é bem resistência, né? Acho que existe áreas de pesquisa, áreas de conhecimento em que essa literatura não tem ressonância, né, ainda. Então me parece que a gente de fato está num campo muito novo, né, e que a gente precisa reconsiderar, inclusive, as nossas leituras, né? Porque existe uma tendência nas ciências sociais, né, de considerar a área de relações raciais como uma área, primeiro, não tão acadêmica, não tão científica, né, como se todas as pessoas que se preocupassem com essa área fossem, antes de mais nada, militantes políticos, né? Eu costumo dizer que nós temos um problema de militância em qualquer área, né? Quer dizer, o fato de você não olhar para o campo de uma maneira mais ampla, né, o que está sendo produzido, né, também implica em você desconsiderar produções importantes dessa área que têm questionado nuclearmente as ciências sociais, os pressupostos das ciências sociais construídos a partir do século XIX. Então, eu acho que tem uma coisa interessante, que eu começo fazendo um trabalho de campo, né, no meu mestrado, em Campinas, né, num bairro negro, né, foi produto de um processo de transmutação de terras rurais em urbanas. É o primeiro conjunto habitacional da cidade de Campinas, e o nome é Vila Rica. E Vila Rica parece que era um nome sádico, né? Porque na verdade tinha basicamente um conjunto que tinha vários problemas sociais, né? E inclusive um imaginário social na cidade de Campinas muito negativo, a ponto que as pessoas não davam como endereço para poder arrumar trabalho, né? Mas, obviamente, que 82%, se eu não me engano, da população do bairro era uma população negra. Então, quer dizer, eu acho que a minha primeira experiência de pesquisa teve a ver com um trabalho de campo, né? A época a gente chamava de Território Negro, muito influenciado pelo o texto da Lélia Gonzalez e depois Raquel Ronick, enfim, que tinha a ver com a localização dessas espacialidades negras, né? O meu segundo, quer dizer, aí eu fiz uma pesquisa empírica, tal, utilizando todos os procedimentos mais tradicionais da pesquisa empírica, né? Coleta de informação, classificação dessa informação, né? Organização dessa informação classificada e depois a descrição, né, do material, descrição e categorização do material encontrado. No doutorado, eu já trabalhei com meu trabalho era um trabalho de pesquisa mais qualitativo, e eu estava pensando o processo de racialização, né? O que eu pensava à época e continuo pensando? Que a experiência colonial dos povos de origem africana é uma experiência no qual eles são construídos como um outro, né? Sem história,
né, sem memória e sem humanidade. Então, o processo de racialização é um processo de colocar, né, os africanos no mundo da natureza, né, e não no mundo da cultura. Então, ele não ocorre nesse momento, né? Não são as ações afirmativas que racializam, isso tudo, para mim, é discurso ideológico. Na verdade, do ponto de vista científico, é possível você aprender as fases desse processo de racialização, né? Por um lado, eu estava preocupado com isso, por outro lado, eu estava preocupado em entender a lógica de ressurgimento de movimentos identitários que clamavam ali, né, por identidade negra, identidade africana, né, africanização da Bahia, essas questões todas estavam presentes nesse momento. Então, o meu território, né, se transformou em um território muito mais amplo, porque eu tive que procurar, né, a ampliação da minha formação lendo autores que não estavam contemplados nos programas de pós-graduação no Brasil. E, inclusive, foi muito importante que, para a minha formação, um período que eu passei nos Estados Unidos, na Northwestern University, em Chicago, e na biblioteca do Herskovich, que é a chamada da Africana, que é uma biblioteca excepcional que você vai encontrar quase tudo que se escreveu sobre África, sobre afrodescendentes, essas coisas. Isso marcou muito a minha experiência. E nesse terceiro momento, o momento que eu estou preocupado com diáspora, eu tenho um projeto de pesquisa da minha Bolsa Produtividade que se chama exatamente Diáspora, né? Entendendo práticas e contornos teóricos desse conceito. Eu acho que meu território virou um mundo, né? Então eu estou preocupado em entender essa experiência dos descendentes de africanos, tal como eu, de uma maneira mais ampla, pensando nas proximidades, similaridades e distâncias dessas experiências em diferentes partes do mundo. Então, nesse momento, eu acho que tem uma pesquisa, que é uma pesquisa que ela guarda dimensão empírica a partir da localização dessas experiências, não só do ponto de vista da sua presença física, mas da sua luta política, da sua inserção político-cultural em contextos nacionais, em alguns contextos, né? Na chave desse projeto da diáspora. E essa experiência também tem me permitido conhecer, né, países africanos, países europeus, e sempre com um olhar para essas questões que para mim são questões novas, né? Então a questão do outro na chave de uma discussão que para mim hoje é muito cara, os regimes de representação que estão em disputa em diferentes contextos nacionais. Então, por exemplo, veja que se alguém me constrói enquanto negro, né, e ser negro significa você ter algumas características, né, que levam ou que poderiam ser aprendidas, por exemplo, por uma sociologia da abjeção, né, se eu ficar nesse nível, né, é um nível de que eu estou lendo aquilo que o outro diz a meu respeito. Há um outro movimento, né, que é quais são os regimes de autorrepresentação que os negros estão construindo para se contrapor, né, à forma como eles foram construídos, né, em diferentes experiências nacionais, em diferentes experiências nacionais, né, em contextos nacionais. Então, eu acho que isso, quando você olha isso em escala, né, local, nacional, regional, né, em escala mundial, de fato, eu tendo a ver que o século XXI é um século
no qual esse debate sobre a diáspora e, portanto, a reconfiguração, né, de civilizações ou populações, né, continentais, como no caso africano, e a sua dispersão e as experiências no interior desses contextos onde elas se encontram dispersas, vai ganhar um significado muito importante em termos de pesquisa. Então, a cada viagem, a cada compromisso de trabalho, né, num país africano, num país europeu, eu tenho sempre me preocupado de levantar o máximo possível de informação documental, escrita, sobre aquele local para que eu possa organizar esse material, coisa que eu venho fazendo e lendo, né, na medida do possível, vinculando a essa nova perspectiva que eu venho pensando a questão da presença dos africanos. Bom, que recomendação eu daria para os estudantes? Primeiro, nunca se acomodarem, né? Quer dizer, há uma dinâmica na opção, né, por ser estudante, por ser um acadêmico, um pesquisador, que é nunca se acomodar. Quer dizer, sempre tem alguma coisa nova, né, em surgimento, sempre tem tensões no interior do campo, né, do nosso campo específico, do campo mais amplo, que são importantes a gente compreender, né? Não limitar a leitura, quer dizer, eu acho que eu não gosto dessa ideia de que a área de relações sociais ou diáspora é uma área específica. Para mim é uma área que precisa, né, de aportes de diferentes campos da nossa experiência teórica e de pesquisa, e também pode fornecer muito aporte a essas outras áreas. Então, quer dizer, se limitar, né, a pensar esses temas relacionados a populações negras, a afrodescendentes, a esfera de que, olha, isso é um problema de negro, isso é um problema de afrodescendente, para mim é um problema para as ciências sociais, assim como para os colegas que olham essa área como se fosse uma área, olha, nós não temos nada a ver com isso. Quer dizer, para mim tem a ver sim, todo mundo tem a ver com isso, né? E uma outra questão é a formação, né? Obviamente eu tenho uma avaliação, né, muito positiva do meu processo de formação. E por que ela é positiva? É porque eu tenho consciência que a minha formação está em processo. A minha formação ela não tem olha, acabei o doutorado, eu já não, né? Eu acho que quando eu acabei o doutorado eu tinha a sensação de que eu estava abrindo, né, a possibilidade de fazer pesquisas de uma outra maneira, né? E quando eu digo formação, né, eu acho que a formação ela tem a ver com a construção e a constituição do seu próprio nicho de pesquisa, né, interagindo com outros nichos, com outros campos de pesquisa, mas também tem a formação geral, né? Quer dizer, quando eu vou olhar a minha origem social, né, eu não tive acesso, por exemplo, de aprender inglês durante, né, a minha infância, adolescência e mesmo idade adulta. Então, eu acho que, por exemplo, entender que grande parte do debate, né, em qualquer área do conhecimento hoje feita em língua inglesa exige ao estudante uma preocupação desde os primeiros anos, né, com esse tipo de formação que vai auxiliá-lo na possibilidade de ter contato com literaturas mais digamos, contemporâneas, por um lado, e por outro lado,
com debates, né, que chegam mais tardiamente ao nosso país. E eu acho que não ter pressa, né? Ou seja, o conhecimento ele é algo cumulativo, então você precisa, né, ter um espaço cotidiano para dar conta do conhecimento, ler todos os dias algum artigo, algum texto é importante, de madrugada, enfim, no horário que melhor convier, e a leitura é extremamente importante para a gente criar essas condições de acumular, né? Acumular informação, acumular conhecimento, né? Entendendo a distinção entre informação e conhecimento. E uma coisa que me preocupa desde sempre, né? Eu não acho que existe pesquisa teórica sem pesquisa empírica, né? Agora, eu acho que tem uma questão importante nesse momento, eu acho que a gente vive um intenso debate epistemológico, né? E esse intenso debate epistemológico, ele tem a ver, no caso específico dos negros, das áreas que nós estamos preocupadas, com a forma como se construiu o conhecimento sobre os negros, né? Então, e esta forma como se construiu o conhecimento sobre os negros, ela está absolutamente no centro, né, de um grande movimento de discussão epistemológica, né? Então, me parece que aceitar, né, o estudante, o pesquisador, ao aceitar essa dinâmica no interior do seu próprio processo de construção, né, de constituição como pesquisador, né, o leva permanentemente a estar questionando a sua própria direção, orientação de pesquisa. Então, muito provavelmente, o que eu pensava há 20 anos atrás, né, quando eu estava fazendo mestrado, né, e a forma como eu colocava o meu problema de pesquisa guarda muito pouco relação com a forma como eu penso hoje e coloco meu problema de pesquisa. O que não mudou, né? É o meu interesse pela população negra, né? E que hoje nos meus textos aparece como população negra, nos textos que eu diria que são textos mais ligados a questões de políticas públicas, educação, e nos textos que eu tenho escrito de caráter mais teórico eu já trago muito a ideia de descendência africana, afro-brasileiro, africano-americano, comunidade atlântica negra, né? Quer dizer, que é um próprio deslocamento do meu olhar enquanto pesquisador.